Então aqui nós temos dois textos. Um desses textos é um texto que se revela a partir de uma imagem. É uma lata amassada e nós temos o desenho de um carro também amassado. Aqui nesse texto publicitário, nós temos uma mensagem, então. Lata remete à bebida alcoólica. E o carro amassado remete, então, a um acidente de trânsito. A mensagem clara aqui é que nós não devemos beber se estivermos conduzindo, se estivermos de carro ou na condução de um carro. Já no texto 2, eu tenho aqui algumas informações sobre acidentes de trânsito. Essas informações, elas têm aqui algumas partes bem objetivas. Eu tenho aqui faixa etária, eu tenho aqui, 1,3 milhão de pessoas que morrem, eu tenho aqui 3.400 homens em diferenciação com as mulheres, e eu tenho aqui algumas ações, das pessoas que estão aí, prontas para sofrer um acidente, ou seja, no seu cotidiano, enquanto andam de automóvel ou de bicicleta. Então aqui eu tenho algumas informações, inclusive de maneira bastante objetiva. Começando ali pela letra E, o texto 1 representa uma verificação das condições para aprofundar a discussão? Não. Aqui eu não tenho uma verificação de condições, tampouco para aprofundar a discussão. Então a gente já pode descartar essa letra E, porque não é essa a intenção nem do texto 1, nem do texto 2. Eu não tenho aqui uma sequência lógica para tentar analisar a partir do texto 1, chegar no texto 2. Na letra D, o texto 1 centra-se na linguagem conotativa, carregada de subjetividade. E o 2 evidencia a objetividade da análise. O 2, ele é um texto realmente bastante objetivo. Tenho, como eu disse, dados numéricos, quando é que essas pessoas são mortas no trânsito, quando caminham, ou seja, levando a entender que é o cotidiano dessas pessoas, que está ameaçado. No texto 1, ele se centra numa linguagem realmente carregada de subjetividade. Bem, essa linguagem, ela é sim uma linguagem conotativa. No entanto, ela não é subjetiva. Aqui, ela é muito objetiva, tanto que ela é a campanha publicitária. Olhando essa lata, ainda que a linguagem não seja uma linguagem totalmente objetiva, eu não tenha dados, números, ela é sim muito clara, ela não me leva a muitos caminhos interpretativos. Uma lata de bebida, um carro amassado, isso aqui o publicitário teve a clara intenção de fazer a correlação de bebida e trânsito. Então, portanto, a gente também já pode descartar a letra D. Texto 1 centra-se em uma estratégia metalinguística, ou seja, usar a linguagem para explicar a própria linguagem. Não, inclusive o texto 1, ele é um texto multimodal, ou seja, ele é um texto que tem ali elementos como fotografia, profundidade, um desenho, Então, dentro da fotografia da lata, aqui eu tenho uma série de elementos linguísticos, mas eu não tenho aqui um código, ou seja, a linguagem falando da própria linguagem, como eu teria, por exemplo, no dicionário. Também posso descartar. Além disso, intervenção clara, não, o autor ele não está interferindo na ação, ele só está listando as ações aqui, de caminhar, a ação de
está em algum outro veículo. Então, é uma descrição e não uma intervenção sobre as ações do leitor. Na B, o texto 1 explora a interação direta com o leitor? Não. Porque aqui eu não tenho a frase do tipo, você, né, não beba. Então, eu não tenho aqui uma interação direta. O leitor, ele tem ali que interpretar essa mensagem que está clara, mas eu não tenho aqui uma ordem, uma intervenção ali, né, direta com o meu leitor. E no texto 2, realmente, o texto 2, ele é um texto mais informativo. Portanto, a nossa correta é a letra A. O texto explora a linguagem poética. Isso mesmo. Aqui não tem... mas não tem poesia? Não, não tem poesia. Aqui nós não temos um poema. No entanto, essa linguagem de sombra, luz, o carro amassado dentro da lata, isso é linguagem poética, feita sem palavras, feita somente com a fotografia, ou seja, com um texto não verbal. Linguagem, sim, poética, subjetiva, com um referencial para enfocar as informações. Ou seja, eu tenho uma série de referências, inclusive numéricas, que me fazem focar, que me fazem objetivar as informações. Portanto, a nossa questão é a letra A.